que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje nessa bagaça a gente vai complementar o episódio 109 e trazer tudo e mais um pouco sobre WandaVision, a primeira série da Marvel que está disponível nesse furacão chamado Disney+. Bom, e para falar de WandaVision, eu estou aqui com Marcudo, a enciclopédia do conhecimento humano. Marcudo, a gente pode dizer aí que WandaVision é o produto mais revolucionário da Marvel? Fala, pessoal. Olha, eu não sei se a Marvel tem nada de revolucionário, né? Mas vira e mexe eles fazem umas coisas diferentes, como Pantera Negra é um exemplo, e WandaVision eu acho que é outro, eu acho que é bem válido. E temos aqui também a presença da nossa rainha dos festivais cinematográficos, Rafa Gomes. Rafinha, você que estava aqui comigo no episódio de Mulher Maravilha 1984, que filme, hein? Numa treta entre Mulher Maravilha e Feiticeira Escarlate, quem leva melhor? Olha, embora a Mulher Maravilha seja minha favorita, eu acho que a Feiticeira Scarlet leva melhor. Muito bem, olha, e temos aqui também hoje o retorno de Dani Blá, gente, o Willy Wonka dos sonhos molhados nerds. Dani, WandaVision custou 215 milhões de dólares, praticamente aí 25 milhões de dólares por episódio. A série vale o ingresso? Olha, se você já paga a Disney Plus, assista. Agora, assinar só por causa dessa minissérie? Não. E temos também, né, a presença encantadora do nosso ninja da cultura pop, Pablo Miyazawa. Pablito, WandaVision aponta um novo caminho para a Disney Marvel ou é mais do mesmo? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no começo apontou e a série permitiu que a gente sonhasse com algo diferente, mas no final resultou em mais do mesmo. Nada muito diferente do que eu estava esperando, mas eu me permiti sonhar em algum momento. Muito bom. Olha, e antes da gente mergulhar de cabeça no mundo mágico de WandaVision, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Vamos adorar saber a sua opinião sobre essa série e diversas outras séries e filmes, tá bom? Bora, nave! Unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Muito bem, minha gente. Olha, depois da gente trazer o nosso first impression sobre WandaVision, chegou a hora da gente dar o nosso veredito sobre a série que gerou um tremendo de um hype no mundo da Marvel e da Disney+. Depois de 9 episódios, enfim, entendemos, né, as motivações da Wanda, também conhecida como Feiticeira Escarlate, e as dúvidas, né, e caraminholas aí do sempre carismático Vision e o festival de easter eggs que recebemos em cada um dos episódios. Bom, e antes de passar a bola, né, aqui para os nossos convidados, vou dar uma breve passadinha na recepção de público e crítica. Nesse início de março, né, poucos dias após a Disney Plus disponibilizar o último capítulo da série, WandaVision conta com 8.2 lá no IMDb, 77 de 100 no Metacritic, 4 de 5, uma bela nota lá no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes, né, aqui no momento em que gravamos, nesse dia 10 de março, conta com a aprovação de 91% da crítica e 81% da audiência. Mas vamos ao que realmente importa, que é a opinião aqui dos convidados do Senta que lá vem spoiler. E antes disso, eu deixo aqui para os nossos queridos ouvintes o alerta de spoiler, né? Daqui em diante, falaremos aí de WandaVision sem amarra, sem vergonha e sem freio nenhum, hein? Se você ainda não terminou os 9 capítulos da série, recomendamos que finalize aí essa bagaça e só depois retorne aqui. Aviso dado, o microfone é de vocês. Eu particularmente gostei muito da minissérie, eu achei que tecnicamente falando ela foi muito bem produzida e um dos aspectos que eu mais gostei foi realmente essa viagem no túnel do tempo na história da TV norte-americana. Os filmes da Marvel, embora eles sejam muito bem produzidos e muito bem arquitetados, a gente sabe que em termos de roteiro, a produção não tende a inovar muito, ela sempre segue uma mesma fórmula. E o que eu gostei de WandaVision foi o fato de que essa fórmula foi quebrada.
E para a primeira série original do MCU, eu acho que isso é uma ótima entrada, porque já prepara a audiência para coisas muito mais inusitadas e diferentes. Então, eu gostei demais dessa quebra de formato e eu adorei a forma como eles reverenciaram a história da TV norte-americana, passando um pente fino por todas as décadas, assim, trazendo coisas muito legais. Eu concordo com a Rafa, eu acho que a gente é minoria aqui hoje, mas eu gostei de WandaVision. Eu tinha comentado lá no nosso episódio de primeiras impressões. Eu realmente não esperava que a Marvel pudesse lançar um produto assim, preto e branco, em razão de aspecto 4x3. Uma comédia bem no estilo dos anos 50, 60, que nem a Rafa falou, é muito distante do que o público do MCU está acostumado a consumir. E eu gostei da transição daquele modelo inicial para essa Marvel mais Marvel mesmo. Acho que foi bem executado e acho que eles conseguiram adicionar uns elementos interessantes para o futuro. Claro que a série tem seus probleminhas, tem uns núcleos meio focados e tal, mas no geral o saldo é positivo. Como eu falei, o início foi bem promissor, como bem disse a Rafa, essa intenção de homenagear a história da televisão norte-americana foi, na verdade, acho que uma das principais motivações para todo mundo se interessar por WandaVision antes do lançamento. A série está sendo bombada faz um tempo pela Disney como algo revolucionário, diferente, como a gente nunca viu. E a gente fez bem em esperar por isso, porque a gente recebeu, de fato, algo totalmente diferente em se tratando de universo Marvel, né? Esse universo que a gente tem consumido por meio dos grandes blockbusters de cinema. Então foi a primeira vez que a gente consumiu Marvel, com a qualidade da Marvel, com a Disney por trás, como a gente está acostumado na telona, na telinha, num formato segmentado, uma narrativa talvez um pouco mais lento, assim, para a gente poder apreciar semana a semana e não enjoar. E essa coisa incrível de você não apenas ver como eram feitos os episódios de TV das décadas anteriores, como a maneira como eles conseguiram reproduzir isso, né, de um jeito muito crível, um valor de produção enorme. A gente está vendo um dinheiro gasto que era gasto em filmes para o cinema sendo feito para televisão. Então, isso é irrepreensível, não dá para tirar esse mérito da série. Mas, no fim das contas, acabou sendo o que eu mais temia. A série se torna um filler, né? Ela é apenas um elo de ligação entre um filme e outro. Ela não traz uma coisa diferente para quem esperava algo diferente e mais constante. Ela te dá isso no começo, ela atrai as pessoas que não conhecem Marvel, mas que são curiosas para ver uma série interessante, e lá pela metade ela te joga a dura verdade que, na verdade, ela é um filme da Marvel dividido em episódios. E se você não está inserido nesse contexto, nos últimos 10 anos, você não vai entender nada, você vai ficar realmente perdido e vai aparecer aquele monte de fanboy querendo um personagem ou outro do quadrinho e tudo mais. Então, no fim das contas, foi mais do mesmo, mas disfarçado de outra coisa. E, na verdade, é isso que a série proporcionou pra gente, né? Uma coisa que era, mas não era exatamente aquilo, uma grande ilusão. Eu fico com uma expectativa muito baixa, por exemplo, vou dar um exemplo de Mandalorian. Eu acho que eles mandaram muito bem no Mandalorian, eles conseguiram surpreender em diversos pontos de um filme clássico, e eles conseguiram surpreender. Então eu fui ver WandaVision esperando algo parecido com Mandalorian. Pode ter sido um erro meu de criar uma expectativa muito alta, mas eu achei que ficou abaixo da minha expectativa. Ô Dani, mas assim, coitadinha, né, de WandaVision, cara, você colocou a régua de Mandalorian nela, bicho. Aí é muito difícil, né, de atingir esse patamar para a primeira série da Marvel, né? Porque Mandalorian é um padrão realmente muito alto, né, cara? Mas imagina você fazer uma série, a primeira grande série de Star Wars, a gente tá falando de Star Wars, com 32 já filmes, com personagens e gerações que ele já pega, e eles conseguiram fazer algo que você fale, caramba, é muito melhor que muitos filmes. E esse WandaVision que criou, fez tanta propaganda, você vai com a mesma expectativa e aí fica assim, ó, eita, tá faltando algo. Cara, tá faltando algo. Eu não sou dos maiores entusiastas de WandaVision, cara, mas eu gostaria de fazer uma defesa bem rápida para dizer que eu achei WandaVision melhor do que pelo menos metade dos filmes da Marvel, né? Eu achei a qualidade, como o Pablo bem colocou, o valor de produção, tudo que a gente vê ali na tela, o roteiro muito interessante, né? Enveloparam muito bem. Agora, eu não sei o que vocês acham, mas
do quarto episódio em diante, quando a gente volta a ser até aquela carga Marvel fortíssima, né, e de você precisar entender todo o contexto para chegar ali, eu acho que isso faz dividir o público, né? A gente viu aí nas internets tanto pessoas adorando os primeiros episódios e querendo que WandaVision fosse assim até o final, quanto gente achando o contrário, falando que os primeiros episódios eram chatos, eram monótonos, não tinha nada a ver com Marvel, nem com a Feiticeira Escarlate e tal, e a partir do quarto, quinto episódio se situaram na série, né, e passaram a gostar mais, né, e eu gostaria de trazer essa questão aqui, né. WandaVision começou de fato com uma proposta diferente, né, revisitando a história das sitcoms década por década, como falou a Rafa, e acabou atraindo um público, né, que não necessariamente é Marvelette, né. Conforme a série vai avançando, né, a gente mergulha de roupa e tudo no inescapável e inevitável MCU. E eu queria saber de vocês, gente, o que vocês acharam dessa abordagem, né? A mudança radical de plot que a gente tem ali no quarto episódio funcionou para vocês? Ou melhor, funcionou de uma forma geral para que as pessoas gostassem de WandaVision? A galera que gosta de Marvel e que consome mais esse tipo de conteúdo não recepcionou muito bem os primeiros episódios. Agora, a galera que já tem um gosto muito mais amplo, muito mais variado, que consome séries cults, séries mais pops e séries mais chicletes também, se divertiram muito com os primeiros episódios, porque realmente foi uma mudança de clima, né, na forma de produzir uma série da Marvel. É até interessante porque, assim, quando eu fui assistir, quando saiu o primeiro episódio, eu estava na casa dos meus pais, lá em Santos, e eu coloquei para assistir na TV da sala, né? Na hora que a minha mãe passou na sala, a primeira coisa que ela perguntou para mim foi: "Ah, você está assistindo a Feiticeira?" Ela sentou ali, viu que eu estava assistindo um negócio meio estranho, em preto e branco, e na hora perguntou para mim se eu estava assistindo a Feiticeira. E eu falei assim, cara, a série foi tão bem produzida que a minha mãe, em 2 minutos ali do meu lado, conseguiu pegar a referência da TV que ela assistia quando ela era mais nova. Porque ela é da geração que assistiu a Feiticeira, que assistiu I Love Lucy quando veio para o Brasil e tal, né? Então, assim, eu achei isso tão interessante, porque a série, no começo, ela conseguiu se conectar muito bem com a galera que conhece a TV de outras eras, ou até mesmo que gosta de consumir televisão de uma forma um pouco mais cult, mais conceitual. Então eu acho que foi bem dividido. Quem gosta de TV assim, sentiu que a transição talvez tenha sido muito abrupta. E já quem consome muito Marvel, gostou da transição porque foi meio que graças a Deus, acabou aquele trem, né? Eu confesso que eu tinha uma esperança, por mais que eu fosse pessimista, eu tinha uma esperança de que a série ia me surpreender nesse sentido de realmente quebrar o que você espera de um produto com a marca Marvel no começo. A gente já sabe o que é isso, faz alguns anos, né? Eu nem me lembro quando foi que saiu o primeiro Homem de Ferro, mas a gente meio que sabe como os filmes se desenrolam, a gente sabe o que esperar de ritmo, de cortes, de música, o tipo de ação. Eles elevaram realmente a qualidade de filmes de super-herói, filme para o público jovem. Então, quando veio essa proposta, que a gente não sabia exatamente até onde ela ia chegar, né, de homenagear a televisão, de cada episódio contar uma década de televisão por meio de uma homenagem a uma série específica, o que é uma coisa bem específica, uma piada bem interna, né? No caso aí, a mãe da Rafa passa e acha que ela tá assistindo a Feiticeira. Eu fico pensando, se ela senta para assistir achando que vai ver um sitcom estilo anos 50, anos 60, e daí começa aquele tiroteio todo, e a bruxa, e não sei o quê, a pessoa fala, mas o que tá acontecendo aqui? Então, eu acho que talvez esse recurso de homenagear a televisão e fazer cada episódio parecer como se fosse filmado numa década foi muito legal, mas simplesmente acho que virou o truque para WandaVision funcionar. Eles tinham uma ideia de como fazer essa história, eles concluíram que ela não teria força no cinema, como a Viúva Negra, por exemplo, né? A Scarlett Johansson puxa um Viúva Negra e justifica o filme no cinema, mas a Elizabeth Olsen, por melhor que ela seja, eu acho ela maravilhosa,
ela sozinha e o Paul Bettany não carregam um filme pro cinema. Então tá, vamos colocar isso na televisão. Mas acho que só essa série não vai ter jeito. Que tal se a gente fizesse isso? Eu acho que foi isso, sabe? Eles tiveram uma ideia eureka para justificar a série, para saber que ela não ia agradar todos os Marvetes, mas que ela poderia pegar e puxar a atenção de umas pessoas que não são Marvetes. E aí você tem esse mix aí estranho que no final das contas acho que para Marvel funcionou, justifica. Eu não sei, talvez eles tenham ficado surpresos com o sucesso da série como um todo e da performance da Elizabeth Olsen, que ela segura realmente uma narrativa de 9, 10 episódios sozinha, e talvez isso possa justificar um filme solo no futuro, no final da fase 4. Ouvindo vocês falar sobre essa parte da história da TV americana, até começo a ver a série um pouquinho mais interessante, mas sinceramente, o que me incomodou foi justamente isso. Eu acho que ela demorou muito para dizer para o que venho. Só no 4º episódio, por exemplo, os 2 primeiros episódios demorou, podia ter virado um só. Como eu assisti toda semana, era sexta-feira, e ela atualizava, então assisti um, falei, assisti o segundo, eu fiquei assim, tá aí, o que você vai querer entregar para mim? Aí você fala assim, mas você continua assistindo, claro, porque eu gosto de filmes de super-heróis, então eu vou assistir até o final, até pela minha profissão eu tenho que também acompanhar. Mas eu achei que ficou demorou demais. Eu acho que eles, temos que entregar 9 episódios, então vamos fazer 2, a gente presta uma homenagem para a TV americana, dos sitcoms e tudo mais. Eu cansei um pouquinho, assim, eu não vou mentir que depois lá no 3º, 4º episódio, eu já não liguei a TV na sexta-feira, preciso hoje ter WandaVision. Então acho que agora, se você ainda que está ouvindo a gente não viu, agora tudo bem, acho que agora você já vai poder ver de uma vez e matar as dúvidas ou saber o que a Marvel / Disney quer entregar pra gente. E esse é um bom ponto, né, Marcão? Você viu semana por semana, né, como a Disney sugeriu pra gente a cada sexta-feira aí, ou você esperou juntar um blocão e maratonou, que foi como eu fiz aqui no final? Confesso pra vocês. Eu assisti semana a semana, até porque eu não gosto de tomar spoiler, e você entrar no Twitter depois de WandaVision na sexta-feira, cara, uma loucura. Aliás, isso é interessante porque eu queria falar sobre a questão da expectativa, né? A gente tá falando aqui de que a gente esperava da série, né, tal. Eu, sinceramente, não esperava, eu não sabia o que esperar. Eu sabia que ia ser diferente, mas eu não sabia para onde ela ia. E eu gostei bastante, eu acho que a transição entre aquela primeira fase lá da televisão para Marvel, de fato, foi bem feita. Só que a gente vai ver, depois que sair o último episódio, teve entrevista do diretor, o Matt Shakman, teve atores do elenco praticamente pedindo desculpas por não atenderem às expectativas das pessoas. Mas que expectativas são essas, né? Eu me pergunto. Esse lançamento semanal de episódio, as pessoas elas têm muito tempo para ficar analisando cada frame da série, atrás de cada pistazinha, que elas acham que pode ser alguma coisa importante, e elas acham que vai aparecer tal personagem. Não, porque na HQ é desse jeito, então na série vai ser desse jeito também. E por causa disso, os realizadores têm que fazer exatamente o que as pessoas estão esperando. E ainda teve a questão da pandemia que atrapalhou. Eu vi que eles queriam incluir alguns elementos, personagens. Eles disseram que o CGI do final não ficou exatamente como eles gostariam. E dá para ver, apesar de eu achar que ficou razoável. Mas, assim, não dá para quem faz uma produção ficar pedindo desculpa porque não fez todas as inúmeras vontades dos fãs, né? É um bom ponto esse aí, hein, Pablito? Da expectativa das pessoas e dos atores, né? Foi, inclusive, uma das atrizes, aquela que faz a dona de casa, a loira, chefe do comitê, né? Que fica ali dando as ordens, que veio a público e meio que pediu desculpas, né? Por não atender às expectativas. Pois é, eu vi essa notícia hoje, achei absurdo como tudo que girou em torno dessa série. Na verdade, os comentários negativos, porque eu acho que uma coisa é criticar a série por ela ser mais do mesmo, ou por ela tentar fazer algo diferente e tal, e enganar. O negócio é que as pessoas estão reclamando de coisas que elas gostariam de ver e não viram. E isso, para mim, é muito deprimente, porque você
acaba interferindo não só no processo criativo ali da produção, como você fica... Parece uma competição para ver quem sabe mais, né? Então, nas últimas semanas era isso. Tinha um monte de nomes de heróis e vilões da Marvel que nunca apareceram nos filmes, que estavam simplesmente nos Trending Topics, porque as pessoas tinham certeza que eles iam aparecer ou aquilo significava aquilo. E a Marvel tá simplesmente pegando 60 anos, 70 anos de histórias em quadrinhos e pensando o que é mais interessante para eles. E tem todas as narrativas praticamente estão nas páginas dos quadrinhos, e eles estão, aqui a gente vai pegar a bruxa, né, vamos pegar a Agatha, não sei o que e tal. Quem que se lembra da Agatha? Quem leu esses quadrinhos naquela época? Enfim, tem muito material legal para ser explorado, que vai agradar, surpreender 80%, 90% do público, mas tem uns 10% lá que realmente são os detentores da opinião e são os mais chatos nas redes sociais, que vão ficar enchendo o saco, vão ficar criando essas teorias e vão se mostrar decepcionados quando algo que eles gostariam do fundo do coração não é exatamente aproveitado na televisão. E eu tenho vontade de falar para essas pessoas, simplesmente aprecie o negócio, você tem direito de gostar ou não gostar, mas o problema das redes sociais é que a gente acaba escutando o que todo mundo fala. Então, às vezes é isso, você tem que tapar o ouvido e falar assim, deixa eu ter minha apreciação desse negócio aqui ou não. Isso que o Pablo falou é bem interessante em relação às expectativas, porque eu lembro que, assim, uma das confusões que acabou gerando esse buzz enorme sobre quem vai ser o grande herói que vai aparecer, que o povo começou até a cogitar que talvez o Patrick Stewart apareceria de volta como o Professor Xavier, né? Foi porque o Paul Bettany deu uma entrevista e ele brincou na entrevista que eles tinham uma grande aparição surpresa no final da série. Só que ele já é macaco velho na Disney, ele sabe que você não pode falar isso, a menos que você fale isso numa entrevista em vídeo, num tom de brincadeira em que as pessoas consigam analisar a sua linguagem corporal, porque a gente sabe que tem fã da Marvel que vai nesse ponto, né, que faz o CSI no ator quando ele tá dando entrevista. Então, ao menos que ele fale isso num contexto onde as pessoas consigam perceber, pois é, todo mundo tomou como verdade absoluta. E aí, um dia antes, eles começaram a preparar já para as expectativas ruins, não, mas preparar já para o retorno, para o feedback ruim, né? Tanto que o Paul Bettany falou, isso é culpa minha, porque eu falei que a gente ia ter uma grande aparição, mas eu estava só brincando. As pessoas vão se frustrar com o final da série. Ele falou, isso foi uma citação que saiu na quinta-feira, pouco antes de sair o episódio final. Então, assim, tu te tornas eternamente responsável pelo buzz que você cria, né? Então, foi isso que ele fez. Mas que gerou um problema. Teve agora, o Evan Peters, que foi uma aparição interessante, grande até, mas as pessoas querem o Tony Stark de novo. Sim. É que ele falou que no final da série, que o episódio final ia trazer uma aparição. Então todo mundo começou a fazer a Nazaré Tedesco, fazendo as contas ali, medindo tudo que poderia ser. Não, vai ser a introdução do X-Men no MCU, e aí aquela coisa, né? As pessoas começaram a viajar. Eu achei a utilização do Evan Peters como o Pietro, que é um personagem que existe nos dois universos possíveis da Marvel, né? O feito pela Disney e o universo dos X-Men feito pela Fox. Eu achei genial eles darem risada disso, né? A Disney adquiriu a Fox, então adquiriu os direitos de fazer X-Men, pegou o ator que fazia o personagem no filme da Fox e utilizou ele aqui, mas aí a gente achou que ia ter crossover, não sei o quê, mas não, era apenas mais um desses red herrings, né, que eles usam, essas pistas falsas. Não, a gente não vai fazer o que vocês estão esperando que a gente vai fazer. A gente vai tirar sarro aqui, a gente vai brincar com tudo isso, é uma metalinguagem que os espertos vão perceber. Eu achei isso bacana, mas eu esperava até mais da Marvel, porque a Marvel pouco ri de si mesma, né? Foi uma das poucas vezes em que eu vi eles pegando algo aí do mundo exterior e transportando para dentro. Funcionou, mas poderia ter continuidade. Concordo totalmente. Pessoal, WandaVision é a história de origem, né, da Feiticeira Escarlate. É verdade, né, que nossa Wanda Maximoff tá no MCU faz um bom tempo, né, mas agora a gente viu como a feiticeira realmente nasceu, né. E o enorme time envolvido na produção, liderado pelo Thanos da Marvel, Kevin Feige, e pela showrunner Jack Schaffer, né, que escreveu também
o roteiro de Viúva Negra, é legal a gente lembrar aqui, teve tempo, né, e muito investimento para contar a história no esquema slow burning, né, sem aquela correria e encadeamento repetitivo dos fatos, como a gente conhece, né, aí nos filmes de origem. Gente, levando em conta, né, todo o hype criado nas redes sociais que a gente falou aqui, gente, a gente tem aí um caminho pavimentado para a Marvel ampliar ainda mais os seus tentáculos? Fala aí pra gente, Dani. Cara, Marvel e Disney não brincam em serviço quando eles já pensam no futuro. Eles sabem muito bem pavimentar cada coisinha, e até quando eles erram, lá na frente eles vão corrigir com a equipe de roteiristas que eles têm, que deve ser uma coisa maluca, assim, né? Eu fico pensando como eles devem ter gente ali pra não ficou bom, corrige, refaz. Então, eles mandam bem nesse ponto, porque você fala assim, e aí eu concordo com a Rafa, que opa, olha lá, você vai ter que ter visto a WandaVision para entender melhor o que vem pela frente. Mas agora, como é tudo feito, pelo menos na Disney Plus, tá tudo lá. Então, não tem o problema de, eu não vi o Capitão América Invernal, o Vingadores versus o Tron. Tá lá. Se você tá vendo o Disney Plus, você fala, peraí que eu vou voltar um pouquinho. Então, eu mesmo fui rever recentemente Thor 1 e Thor 2. Eu falei, caraca, eu nem lembrava de muita coisa que tinha acontecido, mas agora eu posso ver a hora que eu quiser. Então eu acho que eles sim seguram bem. E aí eu vou só aproveitar para dar aquela pimentada, né, do que o Pablo e a Rafa falaram. Eu não acho que eles aprofundaram tanto no personagem da Wanda. Eles contaram um pouquinho ali, que ela passou pela guerra, que explodiu uma bomba que era do Tony Stark, das indústrias Stark, mas ficou meio mais ou menos. Pegando o gancho do Dani, a gente tem um longo, né, flashback ali em WandaVision, onde ela tem o reencontro com as origens dela e começa a entender melhor a infância, as relações com os pais, com o irmão, né, guiada ali pela bruxa de Salem, né, que acaba sendo um dos grandes destaques aqui de WandaVision. Você não achou que isso, Rafinha, ficou um pouquinho deslocado do que a gente estava vendo ali? Ou você acha que deu um encaixe bom e a partir dali a série entrou num crescendo? Eu me peguei muito desconectado de todo aquele flashback longo. Eu achei que aquilo poderia ser algo mais bem resolvido, já que, como muito bem disse o Dani, não faltam bons roteiristas ali na Marvel, né? Eu, particularmente, me envolvi com essa jornada do flashback, mas eu concordo que ela foi um pouco longa demais. Acho que eles poderiam ter aproveitado um pouco melhor o tempo nessa questão de levar ela para essa viagem no passado. Mas na minha experiência, enquanto audiência, eu particularmente comprei a ideia. Olha, eu gostei, especialmente porque, que nem o Sansa disse, é uma história de origem. E eu acho que isso é interessante. Eu acho que a Marvel não está preocupada com o fato de ela ter atraído um público diferente no começo e pode ter perdido. Não está preocupada com as pessoas que não conhecem o universo. O Dani tem razão, os filmes estão todos na Disney Plus. Quem quiser pode assistir. E eles já deixaram bem claro que TV e cinema vai ser tudo uma coisa só, né? As histórias vão se entrelaçar. E dentro disso eu acho que é um caminho interessante, cara. Eu acho que como o Sansa disse, eles tiveram tempo para contar a história com calma, eles puderam fazer um negócio diferente, eles fugiram daquele clichê das histórias de origem. Eu, pelo menos, quando vejo que um filme é de origem, já fico com uma certa preguiça. Mas tem que ter origem, né? A gente tem que saber de onde eles vieram. E esse formato é interessante, cara. A Marvel pode colocar as origens nas séries mais trabalhadas assim e deixar para contar histórias mais interessantes no cinema. Ô, Pablito, apesar da gente ter um slow burning, né, da série contar até com certa calma, até alguma parcimônia essa história de origem, a gente vê que no último episódio a coisa começa a acelerar, né? Na minha opinião, ficou um pouquinho corrido e até confuso aquele último episódio. O que você achou, meu velho? Concordo com você. Os episódios finais, inclusive, se parecem mais os momentos ápice dos filmes que a gente se acostumou a ver nos cinemas, e aí é como se as coisas voltassem ao normal, né? Você tem um monte de personagens mostrando seus poderes, você tem outros personagens mostrando que eles vão ter bastante poder, no caso a Mônica Rambeau, que é uma heroína que a gente vai ver bastante nos próximos filmes da Marvel, ela precisava ter esses momentos, esse protagonismo em WandaVision para justificar
o que a gente vai ver nos próximos anos. Então, nesse sentido, eu acho que tudo deu certo. O pessoal aqui estava comentando sobre como essas séries de TV elas não têm que ser realmente diferentes do que a gente vê no cinema, porque, na verdade, são a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com o Kevin Feige quando ele veio para cá na Comic Con em 2019, e a minha última pergunta para ele foi sobre a questão da saturação. São muitos filmes anunciados, muitos personagens, uma fase 4 enorme. Vocês não se preocupam em saturar, né, o mercado e o fã? E ele respondeu que ele se preocupa com essa saturação desde 2003, que sempre foi a preocupação deles, medir um pouco a quantidade de produtos que eles colocam no mercado e não fazer o povo ficar enjoado. E antes da pandemia, a conta que ele tinha feito na cabeça dele era 4 filmes no cinema por ano e 4 séries no Disney Plus por ano, que eu acho que agora esse número deu uma reduzida. Mas mesmo esse número elevado, eu já acho, assim, eu acho bastante, eu acho muita coisa, é muita história para contar e muitas pontas. Então, eu acho que WandaVision, ele é um vislumbre, né, do que a gente vai ver que vai ser esse futuro de Marvel, em que a gente vai ter que prestar atenção na televisão, pagar assinatura de televisão, se lembrar do que a gente viu na série, pelo que a gente vai ver no cinema e tudo mais. E, felizmente ou não, a gente está numa pandemia em que a produção diminuiu bastante, então talvez a gente não tenha tanta coisa, mas tudo bem, tem uma série nova para estrear aí na semana que vem, que já vai deixar a gente meio ansioso pelo outro filme e tudo mais. Eu não vejo eles tendo esses problemas para contar histórias nos próximos anos, mas eu vejo que vai ter muito fã que vai acabar ficando pelo caminho. Muita gente que se diz fã, mas que talvez não vai ter essa energia para acompanhar essa fase 4 com a mesma intensidade que acompanhou a fase 3. A Disney Plus, né, gente, chegou aí na marca de 100 milhões de assinantes. E a Netflix, né, que está há muito mais tempo roendo osso, tem pouco mais de 200 milhões de assinantes, né? E eu queria saber de todo mundo aqui da mesa, das janelinhas que estão aqui nesse episódio, vocês acham que a Disney ultrapassa a Netflix, sim ou não? E se ultrapassa, se isso acontece ainda aqui, em 2021, com tantos lançamentos como a gente está vendo aí? Eu acho que não passa, não. Não passa tão cedo. A Netflix já tem metade do mundo a seus pés, então a Disney tem que comer ainda um arrozinho com feijão nesse universo do streaming para chegar, mas tá chegando mais rápido do que se esperava. Eu concordo com o Pablo, acho que vai demorar um pouquinho para eles chegarem. Eles conquistaram números rápidos também, porque quando a plataforma foi lançada na América Latina, ela pegou uma série de países que estavam no limbo até então, né, que ainda não tinham recebido a plataforma, então acho que por isso que veio essa explosão de assinaturas tão grande assim. Mas eu creio que também vai demorar um pouquinho para eles alcançarem a Netflix. Acho até também por conta da grade de programação, né? Tem muita gente que vincula a Disney a muito conteúdo familiar, enquanto a Netflix oferece uma grade de conteúdo que é muito ampla, né? Que vai do público infantil ao público adulto, né? E maduro. Então, acho que isso também acaba sendo um diferencial na hora de conquistar a audiência. E além disso, tem o volume de produções, né? A Netflix atira para todos os lados, pega muito mais público que a Disney. A Disney tem um episódio lançando por semana, a Netflix tem 5 filmes, 3 séries, é muita coisa. A minha opinião é, sim, ultrapassa a Netflix, e apesar de concordar com vocês que se você tivesse que escolher a Netflix ela te dá uma gama violenta. Você pode ver desde filmes violentos até filmes água com açúcar. E na Disney Plus você não vai ver filme violento. Então, por esse aspecto, se fosse para escolher tem que escolher aí eu cairia no Netflix. Mas como não estamos nesse mundo de ter que escolher eu acho que sim, esse ano ela passa. Caramba, hein, gente, eu tô com o Dani nessa, cara. Eu acho que a Disney Plus passa a Netflix, não acho que demore tanto tempo assim, não. Não é que eu tô torcendo pra Disney Plus, não, viu, gente? Deixar bem claro aqui, me identifico muito mais com o que a Netflix traz pra gente. Agora, o crescimento da Disney Plus é um negócio assombroso, né? Muito bem pontuado pela Rafa, né? Essa abertura do mercado latino-americano e a Disney ter esses grandes números agora, mas quando a gente vê, né, Pablo, e você estava presente aí em alguns dos grandes eventos da Disney, e ela apontando todas as suas armas para a Disney Plus, né, e não mais para o cinema, como era antigamente, cara, é de se esperar
grandes coisas. O meu único senão em relação à Disney são essas produções, né, que ela lança que obrigam a gente a pagar para assistir, né? Fizeram isso com o Mulan lá atrás, onde eu não me lembro do valor agora, gente, se era R$ 49,90 ou R$ 59,90, mas tinha um baita de um valor, né, pra gente poder assistir Mulan. E tem a nova animação, né, da Raya e o Dragão, ou Raya e as Serpentes, ou Raya e sei lá mais o quê, que você tem que pagar, né, gente, não sei, R$ 89 reais para você ver uma animação, que eu acho um absurdo, né? Então talvez isso jogue um pouquinho contra a Disney, já que a Netflix não faz nada parecido com isso, né? É que essa hipótese de que a gente só pode escolher entre um e outro, ela não existe. Então o que vai acontecer no fim das contas é que as pessoas vão assinar os dois serviços. A grande maioria dos assinantes da Netflix vai acabar se rendendo à Disney Plus e vai assinar também. E eu duvido que os 100 milhões de assinantes da Disney Plus, uma grande parte já assina a Netflix também. Então, eu acho que a gente não vai ter exatamente uma onipresença, mas a gente vai ter talvez um domínio de mercado de duas grandes frentes, não apenas uma. Muito bem, minha gente. Olha, depois desse papo sobre Streaming Wars, Disney Plus, Netflix e principalmente WandaVision, quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí para a primeira série da Marvel na Disney Plus, o WandaVision. Vou começar aqui, hein? Para animar, para aquecer os motores, eu vou deixar a WandaVision, gente. Depois desse papo, eu aumentei minha nota, tá? Eu ia com 75, mas eu vou deixar a série aqui com 80 poltronas amarelas. A minha nota para a WandaVision vai ser 85 poltronas amarelas. Eu gostei muito da forma como eles se aprofundaram em questões emocionais e psicológicas. Gostei demais disso, porque é aquilo que eu falei várias vezes ao longo do programa. A Marvel não costuma fazer muito isso. E eu achei que foi uma ótima forma de encerrar a série, fazendo essa reflexão sobre os estágios do luto, a depressão, como as pessoas lidam com a perda. E dentro disso, eles conseguiram adicionar os elementos que fazem a Marvel ser o que a Marvel é, à medida que eles também flertaram muito com uma atmosfera muito mais conceitual. Então, por isso que eu dou essa nota de 85 poltronas amarelas. Eu acho que a série é diferente, é interessante, eu acho que é eficiente, abre caminhos para Marvel a partir de agora. E o mais legal é que já encerrou, né? Não tem continuação, acabou, é isso. Então eu dou 78 poltronas amarelas para WandaVision. Eu vou baixar um pouco essas notas aí. Achei que demorou para pegar, ou para mim pegar. Eu dou 68 poltronas. Santos, eu vou roubar a tua nota inicial de 75 poltronas amarelas, porque ela passa de ano. Só que ela não brilha tanto assim. Talvez a gente se lembre de WandaVision até o final desse ano, mas no ano que vem vai ser parte da história, porque muitas outras vão ter aparecido e talvez a gente esteja digerindo melhor esse formato novo de Marvel na televisão. Então, como um início aí, passou de ano, mas não brilhou tanto, 75. Olha lá, hein, Pablito, no final nem eu nem você ficamos com a média aqui de 77 poltronas amarelas para WandaVision. Muito bem, minha gente, olha, eu vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá na Disney Plus, dar o play em WandaVision. Vambora? Se você gosta de teorias marvelianas, assista. E lembre-se, no mundo Marvel, quem morreu nem sempre está morto. Assistam WandaVision pelas performances, tanto do Paul Bettany como da Elizabeth Olsen, pelas referências lindas que a gente tem das séries de TV norte-americana e também pelos inúmeros easter eggs que estão espalhados em todos os episódios. WandaVision é Elizabeth Olsen e Paul Bettany. É o motivo para você assistir. Eles têm uma química incrível, eles conseguem deslizar pela história da televisão com muita graça e leveza, principalmente quando não estão vestidos de super-heróis. Então, assista por causa dos dois. Eu recomendo pelo começo, né? É bem diferente, principalmente para Marvel. A atuação, né, dos atores e atrizes, porque eles vão mudando a atuação de acordo com a década, cara. Isso é fantástico. Então esse é o meu motivo para você ir lá na Disney Plus e dar o play em WandaVision. E é isso aí, minha gente. Olha, lembramos a vocês, toda semana estamos aqui
com críticas, resenhas, informações, discussões, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e principalmente, né, gente, em tempos de pandemia, serviços de streaming. E aproveita aqui a saideira para agradecer a presença especial dos astros e estrelas aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler. Valeu, molecada. Valeu, gente. Muito obrigada. Foi um privilégio estar com vocês. Um prazer enorme conversar aqui com o Dani e com o Pablo também. Espero que a gente possa repetir esse rolê muitas e muitas vezes. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sansa, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer ocupar essa poltrona ao seu ladinho, ainda que virtualmente. Pode convidar que eu volto. Foi um prazer conhecer, mesmo que de longe, Pablo, Marcos, Rafa. O Sansa já conheço. E adorei o fato do Pablo ter os seus funquinhos atrás. Já me ganhou, rapaz. Muito obrigado, a gente agradece demais e também deixa a dica aí pra você entrar na Dani Blá. O Reduto, né? O Reduto dos Nerds. E obrigado, gente, pela presença de todos. Um abraço pra você que tá ouvindo a gente até essa hora e até a próxima. Tchau!